encontro vai ser para discutir temas do cumprimento de sentença e da fase de liquidação. A gente aqui no Teams tem a ferramenta de mandar perguntas através do chat, sempre que alguém quiser fazer alguma intervenção, naquele mesmo formato que a gente já vem tratando em outros encontros, pode mandar no grupo que a gente vai oportunizar. E queria agradecer a participação de todos, sempre enriquecendo o nosso seminário. E agora eu passo a palavra para o doutor Igor. Muito bem, obrigado. Só um minutinho, gente. Gostaria de informar a todos que o seminário está sendo gravado e depois será disponibilizado, ok? Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estarmos aqui, né, com o nosso seminário mensal, que a cada dia vem me agradando mais, a gente vem tendo participação intensa. Desse nosso seminário objetivo, voltado para nós, operadores, estudiosos do direito, né? Sem passarmos por maiores definições, conceituação, já considerando o trilho de bagagem de todos nós, operadores aqui, e vamos a certos pontos desse operacional que consideramos interessante. Hoje nós vamos falar da sentença, né? Que é um instituto, obviamente, importantíssimo, consagra o fim aí da primeira instância, né? E a sentença, nada mais, nada menos, é o que nós esperamos, né? Daquilo que plantamos. O que esperamos da sentença é o que plantamos de maneira objetiva, clara, na petição inicial, durante a nossa instrução. Então, é a hora que nós vamos, compreendendo o processo, termos a visão se aquela sentença que esperamos sempre seja muito positiva para nós, contemplou, trouxe a contento os elementos claros de prova, de convencimento do direito material e também processual por nós lançados. Então, eu gosto de lembrar, doutor Omar, doutor Jefferson, todos os colegas aqui presentes, uma sentença, ainda que positiva, a gente sempre olha, sobretudo na negativa, né, contrária aos nossos interesses, se essa sentença contemplou os degraus, os ganchos que deixamos, a forma de apreciação do nosso trabalho de primeira instância, sobretudo aqueles que formam justamente esses ganchos, esses degraus, de escalada à segunda e terceira instância já, né? Para sabermos, pensarmos no futuro, que em certos temas de grande dissídio, por exemplo, se nós deixaremos ali o nosso elevador, papel, essa nossa corda, vai escalada à segunda instância, que cada dia vem se fechando mais, né? Com relação a súmulas, a reapreciação de prova, de fatos, e por aí vai, né? Então, vamos começar nosso trabalho, doutor Jefferson. Hoje, com a participação de muita gente, é uma alegria termos a participação de todo mundo que está aí, né? Não só pelo chat, Priscila, eles manifestam no chat, depois a pessoa vai ao chat, vamos também falar. Vamos aparecer todos aí à medida do possível, debater. Muita gente interessante, inteligente, tem coisa para trazer para nós aí também. Vamos trazer no chat e vamos abrir a discussão com esses colegas nossos, viu, Priscila? Alguém que traga alguma situação, a gente abre para a pessoa vir. Mas vamos lá que o nosso tempo é curto para muita coisa bacana para falarmos. Um abraço, alegria estar com vocês todos sempre. Tá sem som, Jefferson. Isso, agora que eu apurei isso aqui. Tô com som. Bom dia a todos, né? Uma enorme satisfação estar aqui novamente para a gente poder conduzir esse diálogo com o Código de Processo Civil, discutir e dividir aqui com os colegas, né? Parceiros, clientes e até, por que não, às vezes, alguns membros aí conosco, para a gente poder discutir temas tão relevantes que é do nosso cotidiano, que influencia aqui na parceria com os nossos clientes, influencia no trato do empresário, influencia na dinâmica toda da estrutura econômica, né? Porque a gente sabe, como o doutor Igor muito bem falou, a sentença aí
ela é um elemento que se encerra uma demanda judicial, pelo menos na primeira instância. E se ela encerra na primeira instância, né, que nós estamos tratando da sentença, mas as decisões aqui, a gente tem decisões superiores também, elas têm efeitos jurídicos no mundo real. E esses efeitos jurídicos no mundo real impactam sobremaneira, seja positivo ou seja negativamente, a nós, os nossos clientes, parceiros e colegas aí do judiciário, né? Como de praxe, nós fizemos um primeiro slide aqui demonstrando toda a estrutura que nós pretendemos abordar nesse contexto do seminário. Vamos trabalhar a sentença especificamente, né? Coisas que nós e os nossos colegas aqui sabem muito bem como funciona, o que é, mas trazer sempre praticidade, discussões e questões desenvolvidas por nós, aplicadas e eventualmente até sofridas por alguns clientes, para trazer esses casos práticos dentro dos termos da lei, né? Vamos cuidar da sentença, da sua liquidação e do cumprimento de uma maneira genérica de todos esses temas abordados, tá? Vale relembrar, né, eu vou chamar a atenção da participação, hoje nós temos uma participação boa aqui do nosso escritório, mas os colegas também que estão aí de ouvintes, por favor, participem pelo chat, a doutora Priscila está acompanhando, participem levantando a mãozinha aí, participem abrindo o microfone, ou então, quem sabe, até por perguntas futuras após, né, o seminário, ou com perguntas até prévias, para a gente poder inserir debates nos próximos encontros. Enfim, sem mais delongas aqui, vamos passar propriamente ao nosso tema. Primeiro aspecto, sentença sem resolução de mérito. Sentença sem resolução. Ora, esta sentença, então, ela não traz o deslinde da questão, né? Ela fica perifericamente ao que o sujeito propôs ou levou ao judiciário. Todos nós sabemos que o judiciário ele é inerte, ele fica paralisado, e quando é provocado por alguém que é titular de um direito ferido, que é o autor do direito, o autor da demanda, então esse sujeito bate as portas do judiciário. Judiciário, estou com esse problema, né? Já tentei resolver de forma amistosa e não consigo. Com base nisso, o judiciário vai caminhar por um procedimento que a gente já está finalizando, que é o procedimento comum, né, nesse caso, com fases muito bem definidas, e o juiz, ao final, vai definir a demanda. E no caso de uma sentença sem resolver o mérito, ou seja, sem resolver propriamente dito a questão posta a ele, né, é porque o juiz entendeu que existem questões precárias para os autos, existem circunstâncias que impedem a chegar, propriamente dito, na demanda, né? E nós temos algumas situações, por exemplo, circunstâncias relacionadas à prescrição, decadência, falta de requisitos legais para a propositura da ação, né? A gente tem ações aí de uma maneira genérica, né? Nós temos o preâmbulo, nós temos a causa de pedir e nós temos o pedido. Esses são requisitos básicos de toda petição inicial. E além desses, eu tenho alguns que eu tenho ainda que mensurar e manifestar ao judiciário como requisito e condição, que a gente chama condição sine qua non, né? Uma condição obrigatória e essencial para reconhecimento da petição. Por exemplo, vamos discutir um contrato de financiamento, né? Eventualmente estaremos discutindo por um consumidor, alguma coisa uma empresa que tenha feito um financiamento bancário, e ela entende que a prestação está muito acima daquilo combinado. A gente tem por obrigação legal que identificar qual é o valor que entendemos como justo e depositar. É uma condição que se aplica apenas a um financiamento, uma discussão sobre financiamento. Esse seria o requisito, e não tendo, o juiz nos chamaríamos a emendar a inicial, e não emendada, ele falou, olha, não posso conhecer da demanda, doutor, porque falta requisitos elementares aqui. E aí ele daria uma sentença, ou seja, pondo termo àquela circunstância em relação a não ter resolução de mérito, né? Ora, e isso impede a propositura de novas ações? Não, não impede. A gente pode depois promover. Por que não impede? Porque tem uma coisa muito importante que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, chamada de coisa julgada. Ora, se o juiz não conheceu do exame principal, né, como é que eu vou estar impedido de propor nova ação? Às vezes eu cumpro aquele requisito e manifesto depois.
ou se o direito é líquido, certo, ali, e eu entendo que contempla, tá? Eu vou ter que apelar da decisão. Que nós, enquanto operadores do direito, sabemos que o recurso cabível para atacar no intuito de reformular uma sentença ou anular é a apelação. E aqui eu trago um exemplo importante para a gente identificar sempre uma questão prática com a própria lei. Teve em 2007, foi uma das minhas primeiras ações que eu promovi, relacionada aos expurgos inflacionários. E, na ocasião, muitas pessoas eram titulares de conta da extinta Minas Caixa. Muitos podem não conhecer esse ex-banco estadual. E o que acontecia? Ficaram muitas filas para poder emitir os extratos, porque como eu ia discutir a ausência de um pagamento em extrato, eu tinha que provar que eu tinha conta naquele período. E a Minas Caixa, então, não tinha condição de fornecer. E muitos entraram, né, como padrão tradicional dos brasileiros de entrar no último momento, entraram com a ação no último dia, formou até uma fila enorme no Fórum Lafayette, ali na Augusto de Lima, e os juízes indeferiram as petições iniciais por entender que não haviam documentos instrutórios, quais sejam extratos bancários. E aí, num caso específico do meu cliente, nós apresentamos, falamos, não, o que, excelência, nós pedimos. Ele falou, não me interessa, Jefferson, eu quero o extrato, extingo o processo sem resolução do mérito. Como propor nova ação se eu já estava no prazo prescricional? Então, foi necessário um recurso de apelação para eu não perder o direito do cliente, não é verdade? Então, nesse sentido, o pela nulidade e reabriu a instrução em primeira instância. Mas, enfim, a sentença sem resolução de mérito, claro, para ser dada, para ser concedida, o juiz tem que abrir o debate como corolário aqui do nosso direito constitucional e processual, que tem que sempre preservar ampla defesa e contraditório. Né? Jefferson, vou só uma colocação breve aqui, prática. Sim, claro. Situações de extinção do mérito, da sentença, do processo, sem a resolução do mérito, né? A gente sabe que ensejam aí a retomada, a reiniciar esse processo, né? E a pessoa pode tentar suprir isso aí, colacionar o que for necessário, etc. Sim. Mas no caso da prescrição, ela sim, né, especificamente seria de mérito, bom lembrarmos, ela extingue-se o processo com o julgamento de mérito e ela hoje tem a manifestação ex officio, mas não obstante a isso, o próprio juiz abre vistas para ver se há fato, alguma informação que ele não tenha conhecimento, alguma coisa que tenha causado interrupção ou suspensão dessa prescrição anteriormente, para que ele venha lançar o seu deciso, né? E sobre o qual só caberia apelação, embargos, declaração, etc. Então, não obstante seja uma colocação preliminar nas peças e tratada, às vezes, como tal na sentença, tem o caráter de mérito também, mas extinção prematura do processo, né? E vale que os juízos sempre tenham cuidado, por mais clara que pareça estar a prescrição, abrem vistas para não se depararem com situações, aí, como eu disse, de interrupção. Interessante a gente dizer, me lembrei aqui também, né, que até que a sentença seja prolatada, essas situações que a gente fala que geralmente ensejam um processo sem resolução do mérito, elas podem, inclusive, pessoal, serem trazidas a juízo, tá? Até o réu, até aquele que foi réu numa ação, pode exigir, aliás, novidade do Código de Processo Civil, que a gente traz aqui agora, de 2015, até o réu pode entrar e exigir a apresentação de provas, desde que o faça antes da sentença que demarca o final instrutório, né? Um réu não é um desde já condenado, ele então pode assumir o processo do jeito que está e com seu jogo de cintura. Aliás, revelia para nós é um temor, é um medo, é um terror para todas as empresas, para todos nós, né? Sobretudo porque a gente vem com aí do Código de 73, que a revelia era a declaração de morte, né? Sim. Quase que sem precisar de julgamento. Hoje ela tem essa flexibilidade, o réu vai chegar
e ele não vai trazer fatos antigos, mas situações ex officio, como, por exemplo, aquele que quer embargar sem ter condição de garantir o juízo, é muito comum a exceção de pré-executividade. Entendo eu que qualquer coisa depois, inclusive um réu revel, pode fazer uma petição e falar ao seu juiz, excelência, olha aí a prescrição, estou só lembrando o senhor, tá? Eu estou aqui para falar ex officio, que o senhor pode ver, o juiz vai apreciar se tiver realmente uma prescrição, se tiver um problema qualquer na petição inicial, a ausência de um documento que seja condição sine qua non de apreciação, esse processo, então, será também extinto. Então, a resolução do mérito, da sentença sem resolução do mérito, né, passa aí por essas situações. Ok? Bom lembrar. Exatamente. Nós temos uma questão aí, né, doutor Igor, muito importante que o doutor Gabriel vai trazer para a gente em relação à revelia. Não vou adiantar para a gente não contar cenas do próximo capítulo. Será que eu o tema do Gabriel sem saber que eu meu falo? Não. Você falou de forma periférica aí. Ele vai trazer uma questão interessante, muito legal aí, vivida pelo escritório. Muito bom. Dando continuidade, o que acontece? Vale lembrar, a gente já falou disso, mas são momentos que a gente tem que trazer porque impactam, né? Nós temos essa súmula do STF e essa do STJ importantes. Por quê? Suponhamos que mesmo com uma sentença sem resolução de mérito, seja com ou sem resolução do mérito, resolução do problema, né? O juiz entenda que apenas um sucumbiu, aí nós vamos ver uma questão de resolução melhor, né? Sucumbiu, um perdeu, né? E tínhamos 4, 5, 6 réus ali. Aí o prazo sempre será contado simples, né? Nós não podemos esquecer disso. A gente já discutiu muito isso aqui no momento da comunicação processual. E a outra do STJ é que, se eventualmente alguém, ou sobretudo o autor, abandona o processo, não dá sequência à marcha processual, a gente tem que manifestar ao juízo, claro, para intimá-lo a dar sequência. E se ele não der, com uma intimação até pessoal, que a gente já percebeu, o juiz então extingue o processo. Veja bem, houve um abandono, e aí nós entendemos que o sujeito não quer dar mais continuidade. Nós não podemos provocar o juiz para ele declarar extinto diretamente. Ele tem que abrir vista, até relembro, pelos princípios do contraditório por defesa. Ouvir o autor primeiro. Isso, temos um caso aqui também nesse sentido, quando somos demandados, clientes demandados, né, na qualidade de réu, o autor deixa desidiosamente o processo e nós provocamos juiz, intime-o, não dado uma movimentação em 5 dias, pedimos aí a sentença, né, do processo e temos conseguido. São 2 súmulas que nós estamos chamando a atenção. Jefferson, só um cuidado disso aí. Sim. Já vivenciamos aqui no escritório, inclusive com os verbalhões, né, há muito tempo. Exato. E é muito comum, em certos casos, processos que, por um esgotamento de tentativa, por exemplo, de obtenção de alguma coisa, de alguma prova, de situação, de várias tentativas de citação de alguém que está faltoso, o autor vem desistindo do processo, alguns podem desistindo sem sair dos autos, né? Sim. Linguagem não técnica. E pode vir a acontecer que o juízo, tendo aberto vistas, e se houver o requerimento do réu, venha extinguir o processo. E em havendo o requerimento do réu, estejam atentos ao que virá numa sentença dessa, o autor pode vir a arcar com ônus sucumbenciais, hein? Sim, verdade. Atenção com isso. A gente tem que ter cuidado uma ação, como é que ela nasce, como é que ela também arrefece, ainda que o seu interesse processual, ou melhor, a sua possibilidade do alcance processual já tenha se findado. Então, a gente que litiga muito a favor das empresas, das pessoas jurídicas, dessa fonte produtiva toda, de cooperativas, temos que ter cuidado com litígios, ainda que do outro lado não haja mais condição de arcar com suas obrigações e até mesmo interesse. Mas há interesse de causídicos, há situações de honorários, é preciso termos cuidado com isso para essa finalização de processos. Inclusive, que já falamos aí de prescrição,
da famosa intercorrente para que não tenha também o requerimento de outras pessoas. Tá? Davi teve que revolver processo que estava muito morto, parado, e chega o ex-adverso e crava o requerimento e consegue sentença onde não existia. Lembra o tal de desarquivar processo para olhar como é que está, de processo antigo? Meu Deus, que alçapão, hein? Você vai mexer num processo velho, etc e tal, já está com a intercorrente ali. Se tiver uma sentença ensejada por alguém do outro lado, olha o risco que se corre de ter que pagar alguém de quem, né, você cobrar, ok? Exato. Para termos aí cuidado. Maravilha. Só para fechar um pouco Claro, o raciocínio de vocês. É nosso. Eu acho assim que essa questão também do contraditório, o respeito ao contraditório antes da extinção sem resolução do mérito também, acho que isso também casa muito bem com o princípio da primazia da decisão de mérito, né? O quanto pode ser prematuro, às vezes, uma extinção do processo sem resolução do mérito, para que a parte autora depois intente uma ação idêntica para buscar o mesmo direito com, às vezes, um defeito que é sanável no momento inicial. Então, acho que tem que ter muita cautela, além do contraditório. Isso. Fiquem à vontade para fazer as interferências. Eu sou um mero condutor aqui, né? Para todos participarem, tá, gente? Claro. Bom, artigo 487, eu estou trazendo nesses momentos, a gente traz a exposição do número do processo aqui, porque são dois artigos muito claros e cotidianos da nossa atuação. 485 e 487, né? Que um não resolve o mérito e o outro resolve. O que quer dizer resolver o mérito? O juiz foi lá, analisou tudo que tinha e identificou quem é o titular do direito. E aí ele falou, olha, considerando tudo isso, eu entendo que sim, o fulano tem o direito ou não tem o direito, que é a famosa procedência ou improcedência do pedido, né? E ele vai avaliar sempre isso, que ele entender toda a demanda, discutir, e dentro do que as partes fornecem ao processo. Vale lembrar isso, né? Porque a gente tem uma fase inicial, ou postulatória, que é com a petição inicial e com a contestação do réu, aí forma a briga, porque houve uma resistência. Depois o juiz dá um despacho de saneamento para ele poder fazer o quê? Equacionar e evidenciar qual é a discussão, qual é a lide, qual é o problema. E a par disso aí, o juiz vai intimar as partes para manifestar interesse pelas provas. Ora, se eu tenho outras provas, como a gente também viu, uma prova pericial, uma prova testemunhal, né, um depoimento pessoal, isso tem que ser levado a uma audiência, frente ao juízo, ou nesse momento pandêmico, de forma virtual, como a gente tem cotidianamente aqui números, né? Então, se levado ao juízo, depois disso é que ele vai entender, olha, está maduro, já entendi, vou resolver. E resolvido o mérito, então, ele forma o que a gente vai discutir ainda um pouquinho mais adiante, chamar de coisa julgada. Nesse caso, o sujeito não pode mais propor uma mesma demanda, não. Suponhamos, perdeu a demanda. Então vou entrar com a mesma demanda. Não, aqui não, porque aqui o juiz resolveu. Ele avaliou, discutiu o problema. Lá no 485, não. Uma questão preliminar e periférica, ele não avaliou. Por isso que dá a oportunidade de você entrar com outra vez a demanda. Aqui não cabe isso. Né? E nós temos casos, como a gente tinha adiantado, um caso interessante da revelia, e em relação a provas aqui, o doutor Gabriel vai expor, que é um caso vivido aqui por nós também, tem inúmeros, mas a gente destacou alguns aqui por conta do tempo. Né? Bom dia a todos, todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Jefferson o convite de poder estar falando desse caso que eu tive recente contato aqui no escritório. É uma ação de suposto protesto indevido em que o nosso cliente acabou sendo rever. E aí sobreveio uma decisão com resolução de mérito que julgou totalmente procedente os pedidos do autor, porque o réu não contestou a ação. E aqui a gente chama a atenção no equívoco que houve nessa sentença, porque apesar da revelia, como até bem chamado a atenção do Dr. Igor, ela não vai implicar automaticamente numa procedência da ação. O juiz, ainda que não tenha sido contestada a ação, ele tem que verificar se houve verossimilhança dos fatos trazidos pelo autor com as provas que ele produziu.
E aqui, no caso que a gente teve contato, o autor ele não teria comprovado, já que se tratava de um protesto indevido, que houve um pagamento com a data anterior ao protesto efetivado. E é uma prova indispensável para o direito que ele estava pretendendo. E então a gente fez um ED para poder chamar a atenção do juiz que ele não verificou essa prova produzida, que ele deveria ter analisado, que ainda não foi julgado, mas a gente acredita que tem grande chance de êxito. É isso aí, né? O Gabriel trouxe esse caso, olha que interessante, que o doutor Igor chamou a atenção. Revelia no Código 73, a morte do sujeito vai dar procedência, em tese, né, e tudo, e acabou. Já no de 2015, não é porque o sujeito foi revel que você pode levantar a mão para o céu e falar assim, ganhei, estou tranquilo. Não, o juiz deve analisar a questão em relação ao que se comprova no processo, né? Porque a gente tem aí, os operantes do direito vão me entender, nós temos dentro do direito civil a verdade formal. O que quer dizer isso? O juiz vai julgar conforme as provas que ele tem no processo. E aí, se as provas não derem base às alegações do autor, pode ser que o autor ainda perca, viu? Mesmo com uma revelia. O que é a revelia? É a ausência do réu. O réu foi citado e não quis comparecer, ou não pôde. No nosso caso aqui, né, foi uma intimação feita à portaria de um prédio comercial e nem foi a recepção do próprio empresário, né? Então, nós estamos fazendo um recurso sobre essa sentença para chamar a atenção do juiz, porque ele foi omisso, né? O doutor Gabriel está conduzindo isso aí, junto com a equipe dele, a doutora Jéssica, né? E o estagiário Matheus aí também. Tem um caso interessante que a doutora Priscila vai comentar conosco, relacionado a processo bancário, né, Priscila? Eu só para colocar aí, viu, minha parte, eu não sou otimista nesse, geralmente eu sou o rei do otimismo, né? Do positivismo, mas nesse processo aí não estou não, né? Igor. O problema para a gente voltar desse dia, apresentar uma prova antiga aí, que já existia à época de nossa citação, da nossa não, né? Da empresa, não fomos nós. Obviamente recebemos leite derramado e vamos morrer brigando. Exato. Né? Com muita honra aí para o nosso justo cliente, mas após a citação opera-se preclusão ampla aí, e não podemos juntar a prova antiga. A citação feita aí a esse condomínio de edifícios empresarial, na minha opção, é amplamente e plenamente válida, isso já é sanado. Antigamente tinha alguma discussão maior no que tange a pessoa física. O que nos cabe aí achar algum defeito justamente na opção do juízo por considerar válida, procedente aquele pedido, como, por exemplo, algum recibo de pagamento sem data, né? E no sentido de que não haveria uma verossimilhança condizente com a decisão. Então, apesar de podermos depois guerrear essa revelia, o nosso material de manobra fica extremamente exíguo. Sim. Ainda que tenhamos a melhor da prova, vai valer ali que sabe um convencimento, alguém que vai julgar, vai lá, puxa vida, mas que esse não seja o fundamento, né, do magistrado, porque essa prova já estaria sendo apresentada há desse tempo, a não ser que fosse fato novo. Exato. Não tivesse ocorrido a sentença ainda, volto a dizer, poderíamos ingressar no processo apresentando prova, fazendo audiência, com aquela ginástica, aquele jeitinho que a gente sabe daí das provas falarem por si, né? Uma coisa que já aconteceu, que graças a Deus a gente não perde prazo, né? Graças a Deus não perdemos, os clientes às vezes trazem coisas perdidas para nós. A gente ingressa e vai fazer. Olha, quando tiver revelia, nunca abra mão das razões finais, né? Que na razão final você joga toda aquela sua boa argumentação que o juiz pode aproveitar, né? Você, quando for apresentar as provas, o que não lhe é vedado, né? Não é obrigatório que o juízo tome a decisão antecipada, então seja breve, antes que o juízo faça,
peça a produção de provas, a instrução do processo, depoimento pessoal, se for o caso, oitiva de testemunhas. Quando você for apresentar as provas, o que lhe obsta fazer comentário das provas quando da sua apresentação? Eis aqui o recibo que demonstra isso, aquilo outro, né? Aí, de uma certa forma, com habilidade, você contesta, tá? Mas você está juntando provas, né? Vamos lá. Então, quanto mais passa o tempo, menos é possível o socorro. A habilidade máxima é para resolver uma revelia em apelação, em recurso inominado, né? Em muita situação nesse sentido. Aí, a sua gama realmente fecha, você vai ter que entrar naquele processo e olhar a sentença e tentar convencer alguém que aquela sentença não se atentou corretamente ao que estava juntado aos autos e que o cliente não refutou. Nesse caso, a decisão, tá? Gabriel, torço muito, a gente já fez um milagre por aqui, tá? Essa aí vai ser brava. Vamos para cima. Vamos para cima. A gente já conseguiu reverter coisa aqui em ED, hein? Eu sei de tudo aqui, eu sou entusiasta, eu não largo, não. Nós estamos com uma notinha de Pois é, nós estamos pela notinha de rodapé, como diz o outro ali, para falar, o juiz, você foi omisso. Esta data é importantíssima. Doutor Gabriel Achano São Paulo, o senhor não viu isso aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Ele vai falar que não tinha muito a falar, provavelmente, que estão esposados os seus argumentos, e no tribunal a gente tem que forçar pela verossimilhança. Como é que ele intuiu que o pagamento foi antes, mas ele foi a posteriori. Mas há a presunção de fato da alegação dele que nós não contestamos. Briga boa. Boa. Hercúlea, tá? Mas boa. Sim. E nós vamos fazer o convencimento do juiz, nós vamos juntar nas peças outro macete, tá, gente? Maldade danada. A nossa apelação, ninguém vai desentranhar, ninguém vai falar. Se a gente apresentasse uma contestação, alguém desentranharia, né? Na apelação, alguém pode dizer que nós estamos juntando prova, que não pode juntar mais, que não pode ter prova, blá, 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 blá. Vamos colar as provas na apelação, viu, Gabriel? Vamos colacionar, fazer a nossa boa comunicação aí, com o nosso legal design, que a gente gosta de fazer. Vamos pegar aquela prova gritante que mostra que realmente a decisão é lícita, é moral, dentro de uma revelia, mas, puxa vida, que injustiça! Cola lá na frente. Cola lá. Sabe como faz esse argumento que o desembargador não vai poder se valer para decidir, mas ele vê que não tinha ali uma verossimilhança e alcança a justiça de outra maneira. Faz igual Deus, que escreve certo por linhas só. Nós já estamos com os dois caminhos traçados aí, né, Gabriel? O caminho espinhoso e um caminho melhor para a gente trabalhar. Um caso interessante, na verdade, com essa nossa conversa, até lembrei de um outro caso também que envolveu revelia, também na carteira de bancário aqui no escritório. Teve um processo que nós atuamos e que o nosso cliente também já tinha sido revel, e foi logo após o prazo do término para apresentação da defesa. Então, a gente ainda chegou a protocolizar a manifestação, né, que já o prazo de contestação já havia se esgotado, mas a gente conseguiu, inclusive, fazer a instrução processual. Era um caso que a parte autora estava questionando um saque que ela suscitava que tinha sido feito de forma fraudulenta numa conta dela, através desses terminais de caixa 24 horas, em que toda a operacionalidade desses sistemas não é feita através da instituição financeira. Então, nós requeremos a expedição de ofício para essa empresa que faz a gestão dos caixas eletrônicos, e a gente conseguiu, inclusive, uma sentença de improcedência, mesmo tendo sido revel. Então, assim, só o fato das provas que ela colecionou com a petição inicial, dela dizer que não reconhecia que tivesse feito aquele saque no caixa eletrônico, mesmo ter sido revel, não foi suficiente para que tivesse uma sentença de improcedência. E esse segundo caso que a gente citou no slide foi um caso também que foi revel,
mas a inicial ela foi redigida até de uma forma que englobava vários produtos. Então, a pessoa citava que ela tinha, em determinado momento, várias contratações junto com a instituição financeira, e quando veio a sentença, ao invés de se decidir sobre o contrato que era objeto da ação, o juiz ampliou os efeitos e declarou a nulidade de 2 contratos. Então, através de embargos de declaração, a gente conseguiu um efeito muito vigente, teve a parcial procedência limitando apenas ao contrato que era o objeto da ação, porque esse segundo contrato que ele meio que tentou incutir na sentença já tinha sido reconhecida a prescrição em outro processo, já era uma questão coberta pelo manto da coisa julgada e não caberia rediscussão em outra ação. E a gente conseguiu reverter. Então, acabou que manteve a declaração de nulidade do segundo contrato, mas era um contrato que não teve proveito pecuniário. Então, se limitou a uma obrigação de fazer a baixa desse contrato junto à instituição. Então, foi uma decisão boa. Muito bem, né? Isso aí tem essa forma de guerrear essa revelia, gente, com as situações que seriam ensejadoras de um indeferimento inicial, resolução sem julgamento mérito, e situações que poderiam ser vistas ex officio. Aí, a qualquer hora, você atravessa a sua petição lá e mostra. Exatamente. Isso. Você está no juiz uma coisa que ele poderia ter visto, não pode acontecer, situação de ordem pública, não pode apresentar mais contestação, mas fez isso aí. Na revelia, lembre-se, você não pode apresentar mais contestação, mas pode participar dos autos, pode participar da instrução. Não participará mais da instrução depois que tiver sentença. Vai só reduzindo, vai afunilando, né? É a pirâmide. Se entra assim no processo exatamente no momento que está, né? É isso aí. Não vamos revolver, não vamos voltar. O direito não socorre a quem dorme. Mas socorre a quem está atento ao momento também. E há situações que a gente dá a sorte de encontrar situações processuais viscerais e conseguimos trazer isso ao tribunal e ainda resolver a situação. E é uma alegria, né? Que é mais difícil, é melhor. Mas vamos lá adiante. Vamos caminhar, tem muita coisa. A sentença... Alguém quer falar alguma coisa? Não? A sentença, ela tem que ter os seus elementos obrigatórios, assim como uma petição inicial, um acordo, tudo tem que ter os seus requisitos necessários, tá? E ela tem que ter um relatório, uma fundamentação... Oi, pois não? Desculpa, meu microfone estava mutado aqui. Omar, agora que eu tô... Agora sim. Não, estava muito ruim, agora tá bom. Ok. Meu microfone estava desconectado aqui, eu não tinha visto. Antes de avançarmos, né, bom dia novamente a todos. Eu queria só fazer uma ponderação ainda em relação à decisão de mérito, a decisão que extingue sem mérito, da regra do 488, bem rapidamente. Claro, essa regra, ela confirma o princípio que a doutora Priscila até mencionou agora há pouco, que é o da prevalência das decisões de mérito, da supremacia do mérito. Então, em razão desta regra, mesmo havendo uma causa de extinção sem julgamento de mérito, o juiz ele deverá priorizar a decisão de mérito, sempre que ela for favorável àquele que seria beneficiado pela extinção sem julgamento. Ou seja, existe uma causa ensejando a extinção sem julgamento em benefício da parte A. Mas o juiz ele pode, e na verdade deve, julgar o mérito se essa solução de mérito for favorável à parte que seria beneficiada pela extinção sem julgamento de mérito. É o princípio da prevalência do mérito, da primazia do mérito, porque assim, até por economia, ele evita a instauração de uma nova lide, sendo que ele já pode julgar, já pode decidir o mérito e pacificar, né, aquela questão, aquele litígio. Então, era só essa consideração que eu queria fazer antes de seguir.
Não, claro, fique sempre à vontade para poder interromper. Eu não parei antes porque eu não ouvi, né, doutor Omar? Estava desconectado aí, né? Mas, As convocações do Omar. Faça exato. muitas intervenções, viu, professor Omar? Pode deixar, pode deixar. Não Sempre só, bom. mas todos os colegas aí. Vamos lá, vamos trazer. Levanta a mão, vai no chat que a gente traz à tona para discutir. E tem muitos todos, viu? Exatamente. É o fato aí que vai nos engrandecer cada vez mais, né, na experiência. Mas a sentença ela tem que ter o relatório para o juiz evidenciar para o leitor, no caso das partes, ali, que ele viu todo o processo, fundamentar, quer dizer, ele entende daquela forma por argumentos jurídicos para dar aquela decisão final que vai estar no dispositivo. Então, todas essas situações aqui são em cadeia e conectadas, para que o dispositivo esteja conectado, que é o dispositivo que é a decisão, né? Esteja conectado com o fundamento e que ele tirou isso daquelas razões ali do relatório processual. E nós estamos chamando a atenção aqui do artigo 489, principalmente o parágrafo 1º do CPC, porque ele é um elemento importantíssimo para a gente para o caso de atacar esta sentença por um embargo de declaração. Não só a sentença, né, mas todas as decisões que o processo passar, mas estamos falando da sentença, é possível o ataque pelos embargos de declaração. Ora, como o próprio nome diz, é para o juiz declarar, né, alguma omissão, obscuridade ou contradição na sua própria decisão. Ora, às vezes o juiz está dando uma decisão e ele não viu um documento importantíssimo que poderia haver uma mudança naquela decisão, né? Então, temos os casos de omissão, né, preso no artigo 489, que às vezes a fundamentação do juiz é precária para se chegar àquela decisão, e aí a gente tem que chamar, ó, excelência, ó, esclarece isso para mim, né? Como alguns gostam de falar, os aclaratórios, né? Vamos aclarar essa situação para que eventualmente possa ser até uma decisão diferente, que é os efeitos infringentes que a gente fala. Então, doutor Jefferson, sim. Me permite uma parte aqui, só uma contribuição. Claro, doutor Henrique. Uma situação importante. Em ação civil pública, por exemplo, dentro da experiência que eu tive em órgãos públicos, os juízes são muito acomodados, né? E a simples manifestação do Ministério Público termina servindo de embasamento total para a sentença. E através de embargos de declaração você consegue inverter isso daí, e muito tranquilamente, porque o juiz corre o risco também de ter a sua sentença revista, com certeza, num caso desse. E muitos casos acontecem do juiz acomodar-se, né? Pegar o relatório do Ministério Público, pegar, copiar e colar mesmo. Sim. E põe a parte dispositiva, decido totalmente procedente, nem discutindo, nem avaliando e perpassando por tudo que foi dito pela outra parte. Então, esse apontamento seu é muito importante. Existem muitas sentenças deficientes na sua construção, relatório, fundamento e dispositivo. O juiz, às vezes, se atém, ele acha que a sentença é simplesmente a parte dispositiva e esquece aí do fundamento, principalmente do fundamento, e do relatório também de narrar todo o fato. Muito bem observado aí. Obrigado pelo aparte, doutor Jefferson. É verdade, doutor Henrique. Só acrescentando uma coisa aqui, Jefferson, mais uma situação. Nós já falamos aqui, mas isso não é enfadonho repetir, nem é chover no molhado. Sim. Eu acho que o melhor embargo de declaração que eu falo antecipatório, né, que eu inventei aqui, que eu falo, gente, petição enxuta, petição resumida, não gasta demais com materialidade, com processo, ok. A gente não precisa dar aula para o magistrado sobre o direito material, exemplo, um dano moral, que pode para a pessoa jurídica, que é aquele compêndio. Sabemos dos nossos magistrados, a maioria deles muito competentes, mas o tempo absolutamente exíguo. Quem escreve demais, fala demais, dá bom dia cavalo, diz o ditado popular, né? Então, a gente precisa ser direto com os argumentos, incisivos, claros, o mais sucinto possível, sem que se falte nada, né? Nem vou rememorar aqui o discurso do Raimundinho, né? Nosso professor Raimundinho, presidente da nossa OAB, né? Então,
A petição tem que ser clara. Às vezes o advogado joga lá aquela saraivada de coisas, umas mais pertinentes, outras não, e deixa o tema nevrálgico da lide escondido em tanta folhagem. Aí depois vem com ED em cima de ED. E o ED a gente sabe aí que a praxe tem que tá habilidosa, né? Você já vai se valer da inicial, mostrar para o juízo como você colocou a ele falar realmente, se você colocou aquilo ali no misturado, danado, e sobretudo, não gaste o seu cartucho do ED, tá, gente? Às vezes você vai lá, propõe ED de uma coisa que você viu, e depois tem outra para você falar. Puxa, mas aí você vai de novo, vai tomar instância de má fé, tá bom? Vai. Essa segunda instância, então, ai, meu pai. O importante nos embargos de declaração, né, doutor Antônio? O importante dos embargos de declaração é se ater à forma da sentença, né? Isso. É a forma da sentença. Não vai ficar resgatando matéria de mérito, porque você ainda tem o tiro da apelação. Não. E muito cuidado também para não ter aquela resposta. Olha, eu não tenho que ficar respondendo para você todos os quesitos, você vai fazer um questionário para mim aqui, eu responder tudo, não. Né? Não fazendo prova contigo, não. Então, a petição ela deve direcionar bem, gastar um pouco mais de tempo com o que é nevrálgico. Quem escreve muito hoje em dia está prejudicando muito a consecução do seu direito, na minha humilde visão. Tá? Depois tem que ficar aí com o embarque de declaração, consertando tudo, se é que é possível por esse meio. Tá? Exatamente. Mas... E tem um efeito importante, né, que o doutor Henrique diz, doutor Igor também, a questão do pré-questionamento, né? Porque às vezes o juiz fala, não, já extingui a minha jurisdição aqui, já acabei, dá o despacho padrão, conheço dos embargos porque tempestivos e nego-lhes provimento. Mas pelo menos você arguiu ali nos embargos. É matéria que você pode levar à instância superior, né? Que você não deixou de atentar o magistrado de origem, né? Então é importante para esse fim também. Esse aqui vai dar um pano para a manga danado, Jefferson, na hora que a gente tratar de recurso aqui, tá? A habilidade para lançarmos nossos degraus para a terceira instância está muito no ED. A gente tem que ser cada dia mais refinada. Né? Mais refinada. Veja esse caso que a doutora Daniele vai nos contar aqui, que não fomos perdidos, ou não perdemos a demanda, mas teve uma situação peculiar aqui. A doutora Daniela vai falar disso aí. Não, hoje vai ligar a câmera, né? Já liguei. Tá no escritório aí, que bacana. Vamos lá. Bom dia a todos. Dessa vez eu liguei a câmera. Então, na verdade, eu quero levantar um questionamento aos colegas, sobretudo aos colegas professores aqui presentes, sobre uma situação vivida no escritório. A situação é a seguinte, eu, parte autora, tive uma sentença parcialmente procedente, na qual uma pequena parcela do todo perseguido, ao ver do magistrado, não foi comprovado, e por isso foi indeferido. A sentença não nos condenou em honorários, em razão dessa sucumbência mínima. Interpomos o recurso de apelação, na busca aí da procedência total dos pedidos iniciais. No entanto, sobreveio um acórdão negando provimento ao nosso recurso, por entender que realmente não havia provas suficientes. Só que o tribunal nos condenou a 2% do valor da causa a título de honorários. E os meus questionamentos são o seguinte: primeiro, a sentença, ela, ao deixar de nos condenar em honorários, em razão dessa sucumbência mínima, foi omissa? Segundo, o tribunal tem poderes, ele é competente para nos condenar a honorários, considerando que a lei determina que o tribunal deverá apenas majorar honorários, o que pressupõe uma condenação prévia. Seriam esses questionamentos aos nossos colegas professores. Pois é, que coisa, né? Não tinha condenação em honorários, aí recorreu, não tinha, porque é o seguinte, a gente discutiu muito isso ontem, o valor que se pretendia, né, com todo respeito a Dani aqui, era muito alto, e o juiz entendeu que uma parcela muito pequena, menos de 1%, é que a gente não tinha direito. Então ele deu parcial procedência, né, por conta de uma parcela pequena. Ele falou, é tão pequeno que eu não vou nem atribuir sucumbência.
E ao recurso, né, Dani, acabou chegando ao juiz, o juiz não entendeu que aquela parcela realmente não tinha, então havia perdido o recurso, o juiz vai e condena no todo. Ora, não é do todo. E primeiro, ele não pode nem condenar, ele tem que majorar ou reduzir. E se eu não tenho nada, majorar de zero, vou para onde, né? Para majorar ou reduzir, supõe-se que houve uma condenação na primeira instância, o que não aconteceu no caso concreto. Eu estou muito curioso para isso aí, porque eu, de novo, aqui, não sei se eu estou com ataque de pessimismo hoje, né? A situação do honorário também é uma questão de ordem pública, né? Às vezes, você, até mesmo em não havendo requerimento, você pode exigi-lo a posteriori, né? E quando se fala o majorar, é uma presunção de existência anterior de um honorário. Se houve o guerrear em segunda instância, o litigar em segunda instância, não há como deixar de valorizar e remunerar aquele trabalho da segunda instância, só porque ele não existiu no primeiro. Não existiu, mas agora, com esse trabalho acumulado e o reconhecimento, eu acho que ele pode sim, no meu entendimento, vir a ser colocado. E ainda vai ter aí esse outro tipo de ataque, aí, de uma certa forma, se não tiver havido requerimento específico com relação a isso, né, também seria suprida pela situação pública. O que o senhor acha aí, doutor Omar? O microfone está cortado, Omar. Sim. Eu concordo, é uma situação bem complexa. Não houve, embora tenha ocorrido o julgamento, né, parcial, a procedência parcial do pedido, não houve condenação em honorários, mas, como o doutor Igor mencionou, havendo a interposição de recurso, houve o trabalho. E, então, como houve a apresentação de contrarrazões, toda a análise da situação e o recurso, e foi negado provimento ao recurso, essa majoração ela pode ser entendida aí como, né, isso aplicação, essa fixação pode ser entendida como uma majoração, mas é algo, né, que vai depender, eu entendo que vai depender muito do desembargador que vai analisar essa situação. Eu acho que ele vai no mesmo caminho da inversão do ônus substancial. Nós temos um caminho, né, Dani? Discutido. O juiz cabe... Ok. Houve inversão de decisão, ainda que parcial. Não pode haver integral, vai parcial. Vou parar de falar que eu estou fazendo... Vamos construir jurisprudência contra nós aqui, depois a gente muda ela. E nós temos uma linha aí muito bem desenhada, né, Dani? Nulidade, porque o juiz tem que aplicar a lei não fala disso. Vamos para cima, vamos ver. Eventualidade, né, Dani? Exatamente. E tem um entendimento forte aí do STJ, realmente falando que não cabe a fixação na segunda instância. Segunda instância caberia apenas mesmo majorar o que já existe, que já foi fixado anteriormente. A gente vai tentar nessa linha aí. Deixa eu só trazer um questionamento sobre esse caso. Não seria o caso de reclamar de impérios em segundo grau, já que não houve fixação da condenação em primeira instância e ela apareceu em segunda? Bom, você poderia até pensar por isso, mas veja bem, a saída mais adequada, aí, no sentido de imparcialidade, sabe? O que a gente já chegou a uma situação? Ora, suponhamos, a perseguição era para uma indenização de 500 mil. Não vamos nem entrar no mérito, mas vamos supor que fosse. E o juiz entendeu que a gente tinha direito a 490 e a 10 mil não. Ora, e o juiz entendeu que 10 mil é tão pequeno que ele não ia nem aplicar honorários a esse sentido, sucumbenciais, que aí foi parcial. Se eventualmente for entender por essa situação e o juiz entender que os honorários, isso é premissa para honorários sucumbenciais,
é aplicado ao perdedor. Se for o caso, que aplique, então, 10 a 20 em cima da parcela de 10 mil. Numa eventualidade, é uma segunda matéria que a gente está planejando aí, né? Que seria uma reforma Simpes? Não, porque entendo eu que não seria, que é uma própria determinação do próprio CPC e das decisões. Ao perdedor, incumbe pagar as despesas processuais. Então, acho que não seria muito nesse termo, não. Né? Dani, quer acrescentar? Somente, obrigada. Ótimo. Vamos indo, nosso horário já está, né? Enfim, aqui, adiantando. Ora, a jurisprudência, ela põe fim, de fato, ao caso. Se você quiser rever qualquer coisa, você tem que promover um recurso, né? Ou ela só pode ser modificada pelo ED, isso é declarado na própria lei, e como é modificado pelo embargo de declaração? Se você apresenta ao juiz uma contradição ou uma omissão tão forte que fala, nossa, eu não vi isso. Se eu tivesse visto, minha decisão não seria nessa situação, seria assim. Então, ele poderia, que são os efeitos infringentes, né? Mas em tese não, pela lei, com a sentença, ele resolve, e qualquer recurso, que é o chamado de apelação, aí esse sim, se ele não modificar, eu levo a discussão para uma instância superior. E aí muita cautela, porque quanto mais nós vamos distanciando do início, como o doutor Igor disse, menos situações de prova ou de discussões podemos, né? As instâncias especiais, aí, STJ e STF, só matéria de direito. A súmula 7, embora tenha sido ultrapassada pelos hackers aí, né? Que foi um meme que rodou muito na semana passada, que o site do STJ ficou fora do ar, a súmula 7 fala, não, matéria de prova não examino, não admito, ou às vezes nem reconheço o recurso especial proposto, apresentado. Então, a gente tem que atentar a isso. Existe uma questão da hipoteca, não sei se o doutor Amar ele pode comentar um pouco, né? Uma vez que eu tenho a sentença, eu posso utilizá-la como hipoteca judiciária, né? Doutor Omar tem os argumentos fortíssimos aí para a gente. Isso. A hipoteca judiciária, né, falando bem resumidamente aqui, em razão do nosso tempo, é um instituto que já existe há algum tempo, mas que foi alterado pelo CPC de 2015. O CPC de 2015 acabou trazendo mudanças interessantes em relação à hipoteca judiciária. Porque a hipoteca judiciária é um instrumento extremamente interessante porque ele assegura, de alguma forma, o cumprimento da decisão. Então, a partir do momento em que a decisão é proferida, né, o artigo 495 do CPC, essa decisão, ela se torna, né, ela passa a constituir um título, ela passa a representar um título capaz de constituir a hipoteca. Então, é possível que ela seja registrada junto à matrícula do imóvel na condição de direito real, na condição de hipoteca. As alterações interessantes, e não foram poucas, a primeira alteração, no CPC de 73, a sentença ela só poderia ser levada a registro, né, só poderia ser inscrita junto à matrícula do imóvel por ordem do juiz. Então, havia a necessidade de fazer o requerimento, o juiz deferir, e aí sim, com esta ordem, fazer a inscrição. O CPC de 2015 afastou essa necessidade, então basta a sentença, basta que a sentença seja apresentada ao registro de imóveis. O CPC de 2015 também ampliou a possibilidade. No CPC de 73 só era possível para os casos de pagamento de uma prestação consistente em dinheiro ou em coisa. Só nessas hipóteses é que seria possível a constituição da hipoteca judiciária. O CPC de 2015 ampliou essas possibilidades e passou a permitir a constituição naquelas condenações naquelas condenações que determinarem a conversão de uma prestação de fazer ou de não fazer em prestações pecuniárias. Então, além das prestações pecuniárias, além das prestações de dar coisa, aquelas situações em que houver a conversão
de uma prestação de fazer ou de não fazer em prestação pecuniária também autoriza a constituição da hipoteca judiciária. E o ponto talvez mais relevante é a consideração da preferência ou a previsão da preferência. A partir do momento em que a hipoteca judiciária é constituída, ela cria para o credor hipotecário a preferência, a faculdade ou a prerrogativa da preferência em relação aos outros credores. O credor hipotecário, ou melhor, é reconhecida a hipoteca judiciária, a natureza de direito real e, consequentemente, a preferência. Isso não acontecia antes. Tá? O Código Civil de 16, ele não admitia a preferência de forma expressa. Ele admitia a hipoteca judiciária, mas afastava a preferência. O CPC de 39 não fazia menção. Não vou voltar tanto, mas, enfim, o fato é que, com o CPC de 2015, há previsão expressa atribuindo à hipoteca judiciária a prerrogativa da preferência. Foi até indicada uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo isso numa falência. Antes da decretação foi constituída a hipoteca judiciária, e aí, durante a falência, o credor hipotecário foi reconhecido a ele, né, o tribunal reconheceu a ele a prerrogativa da preferência em relação aos outros credores. Só para finalizar, né, então essa questão é uma questão importante, a preferência agora tem previsão expressa, e duas outras novidades, tá, do Código Civil de 2015 em relação à hipoteca judiciária. A partir do momento em que é feita a constituição, o credor hipotecário ele precisa informar ao juízo a constituição. Ele tem o prazo de 15 dias para informar que a hipoteca judiciária ela foi constituída. E a responsabilidade objetiva. A partir do momento em que a parte beneficiada pela decisão faz a opção por constituir a hipoteca judiciária e faz a inscrição na matrícula do imóvel, ele passa a responder objetivamente por eventuais danos causados ao devedor em razão de reforma. Se a constituição da hipoteca judiciária for reformada, o credor que constituiu a hipoteca judiciária responde objetivamente pela reparação dos danos que isso causar ao devedor. Tá? Então eram essas aí as questões para as quais eu queria chamar a atenção de vocês. A hipoteca judiciária é pouco utilizada, mas essas alterações podem permitir uma ampliação da utilização. Achei assim muito interessante e essa situação da hipoteca judiciária, né? Ela traz uma visão diferenciada para aquela pessoa que litiga com quem está à mercê de uma insolvência. Traz um grande diferencial. Às vezes, você ainda não está em patamar de se constituir como início de expropriação de um bem, né? Marcar uma penhora em primeiro grau, mas você sabe que muitos outros credores virão ao seu rastro. Se você tem essa condição de afetar esse bem com a hipoteca, você vai marcar a sua preferência. Isso pode ser uma atitude inteligentíssima em ações de recuperação de crédito, de cobrança, por exemplo. Muita gente que assiste aqui trabalha nessas hipóteses, né? E você vai pegar aquilo ali, um imóvel que dá pouco tempo que você constituir a sua hipoteca, marcar a vazia, outros credores vão chegar e vão notificar para você e falar, esse bem vai em leilão, você fala, só resguarda a minha parte, aí guarda para mim, você pega a diferença, né? Vai ser assim que vai acontecer. Então, importantíssimo como ferramenta de verificação preliminar para alcance de fim de certos processos, tá, gente? Sim,
representa uma garantia relevante para o credor, porque ele não precisa aguardar a penhora para se colocar na frente de eventuais outros credores. E ele consegue se resguardar, inclusive, em relação à própria falência, né, em relação ao concurso, a um eventual concurso de credores que venha a acontecer. A única ressalva, ou a grande ressalva, é a atenção com a responsabilidade objetiva. Então, é preciso analisar a situação e ter a segurança quanto ao crédito, quanto à existência do crédito. Exato. Excelentes ponderações e que a gente não pode esquecer, até por estratégia, né, de recebimento. Bom, tem dois elementos que são... Ô Jefferson. Oi. Pois Posso não? fazer só um adendo aqui, trazer uma reflexão rapidinha sobre a fala do Dr. Henrique. Ele comentou em relação a essa questão do comodismo, né, dos magistrados nas prolações da sentença, antes de adentrar nessa questão da remessa necessária. A gente sabe que a situação do judiciário hoje em dia não é a melhor em termos de abarrotamento, do acúmulo de processos, só que eu penso que isso não é uma justificativa, um motivo, um fundamento hábil para prolações de decisões que não atendam a esses requisitos do 489 que você bem explicitou. Eu fui estagiário do TJ por mais de 1 ano, quase 2 anos. E eu não consigo contar as vezes em que, às vezes, a gente ia tirar dúvida ou com o assessor ou com o próprio magistrado responsável, e eu recebi a seguinte resposta: pode dar a decisão que depois a parte recorre. Então, assim, é uma situação que eu acredito que tenha que ser revertida. Eu penso que o judiciário em si, no momento que você obriga uma pessoa a recorrer ou utilizar da seara recursal para poder discutir uma matéria que podia ser muito bem explicitada, delimitada dentro daquela primeira instância, eu acho que você move diversos operadores de direito, tanto advogados quanto servidores, estagiários, todas as pessoas que realmente estão envolvidas naquilo, numa situação que às vezes não tem nenhuma necessidade, que poderia ser bem explicitada dentro da primeira instância, resolvida ali e atendida às disposições do novo CPC, na questão da celeridade, economia processual. Então, assim, o doutor Henrique tinha comentado, eu pensei a respeito, realmente a situação da sentença é uma coisa importante, que finaliza a questão da primeira instância e tem que ser analisados, sopesados esses requisitos, e eles devem sim ser cumpridos pelos magistrados. Ótimo. E a despesa, né, Pedro? Com despesa certeza. Também, né? Ótimo, isso é uma observação boa. Nós temos responsabilidades com o direito das pessoas, Claro. né? Isso não muito podemos caro. ter um novo CPC e um velho judiciário, né? Sim. Vamos inovar Isso. tudo. Né? Exatamente. Bom, nós temos 2 elementos importantíssimos que eu vou linkar, que são 2 situações necessárias, que são dois slides em conjuntos. Remessa necessária ou duplo grau de jurisdição. Ora, toda vez que eu tiver entes públicos, e aí eu generalizei, porque o artigo 40 do Código Civil estabelece quais são as pessoas jurídicas de direito público, tá? Interno, externo e tal. Toda vez que essas pessoas perderem, o juiz tem que remeter a um novo reexame à instância, a de quem? A próxima instância, né? Exatamente para confirmar, porque o Estado representa todos nós. Se o Estado tiver que pagar uma indenização milionária, afeta o meu bolso, o seu bolso, o bolso de todos. Então, toda essa situação é interesse social, interesse de todos. Por isso que existe o duplo grau de jurisdição. E a lei deixou esses casos aqui que nós destacamos abaixo, que nestes casos, tendo a lei, a sentença aplicado até esses determinados valores aqui, o juiz não estaria obrigado a remetê-lo à instância superior. O que é isso? Toda vez que temos advogado, o advogado tem que recorrer, ele tem que ficar atento, né? E se perdeu, ele tem a opção de recorrer. Se o procurador público não fizer, nesse caso da remessa necessária, o juiz tem que determinar. O juiz manda a sentença dele para reexame. Então é isso. E a lei fala que nesses casos de 1.000 salários, 500, 100, nos casos desses entes, até esses patamares, não seria obrigatória por conta de valor, né? Inclusive com a decisão tiver em perfeita consonância aí com as decisões dos tribunais superiores e instâncias administrativas também superiores, né? Nessas hipóteses não precisaria existir o duplo grau de jurisdição, tá? Mas se o procurador quiser recorrer, ele recorre. Lembrando que isso não é um benefício, né, Jefferson? Isso aí é uma defesa da coletividade, isso não é um benefício para a administração pública. Perfeitamente. Isso é porque o Estado defende a coletividade tem que ser preservada,
ainda que o operador do direito vinculado a uma administração pública não o faça, o juiz, por dever, deve fazê-lo, né? Isso é importante porque é em defesa do interesse coletivo. Exatamente. Quando o julgamento aqui ele definir por situações que não sejam pecuniárias, né, o juiz aí ele pode determinar várias circunstâncias no processo para poder manter a utilidade do processo ou o resultado que se espera por ele, né? Nós temos tutelas, como nós já discutimos, nós temos aqui situações dentro do Código de Defesa do Consumidor, da ECA, do Juizado Especial, do ECA, né? Do Juizado Especial, que determinam as trentes, multas, e se eventualmente para essas questões de obrigação de fazer, não fazer, não se conseguir manter o resultado prático que se esperava, poderá a parte, então, promover um pedido de perdas e danos, né? Que é importante quando eu não tiver a possibilidade de rever ou voltar ao status quo, né? Do jeito que estava antes. Né? Jefferson, sim. Vamos só chamar uma atenção de nós todos aqui, por nosso tempo, para a gente manter nossa tradição aí, tá? Exato. Mais ou menos 1h30, temos muitas colocações ainda. Vamos dar uma atenção no que for diferença nova do novo CPC, situações que venham acontecendo aí. Tem alguma colocação do Fábio ainda adiante? Para a gente manter esse nosso prazo aí. Vamos lá. Vamos lá. Coisa julgada, gente. Coisa julgada é quando o juiz realmente ele examinou o caso ali, que a gente fala que é coisa julgada de mérito, né? Acabou, tem um prazo para ser atacada, não foi, ou então não teve mais motivo de você continuar, finalizou a demanda e acontece o que a gente chama de trânsito em julgado. Não pode mais ser discutida. Somente por uma ação muito peculiar, chamada de ação rescisória. E para quebrar essa sentença finalizada, coisa julgada, tem que fazer muita força e ela tem requisitos especialíssimos que nós vamos ver lá na frente quando a gente estiver estudando o artigo 966, né? Existe uma questão aqui, umas diferenças que aí eu vou até passar de uma forma mais rápida. Questão de coisa julgada é quando eu tenho a sentença definida a demanda. Preclusão é quando eu deveria praticar um ato dentro do processo e não pratiquei no tempo que o juiz me concedeu e aí passou. E o juizado especial, a gente tem algumas demandas um pouco peculiares, que às vezes os juízes voltam e reviram aquela questão e chama de novo para manifestar. Então, tem-se, lamentavelmente, em questões de juizado especial, não aplicado efetivamente a preclusão. A gente tinha destacado para a doutora Priscila aqui, mas aí nós vamos seguir, porque eram essas questões de uma forma resumida. Mas a liquidação da sentença. Ora, existem situações que o juiz, ao definir o direito, ele não fala eventualmente uma quantia certa. Por exemplo, justiça do trabalho. O trabalhador tem direito a hora extras num período X. Maravilhoso. Quanto que vale, excelência? Não, aí eu já não sei. Vamos mandar essa minha decisão para ser apurada o valor das horas extras. Isso é que é liquidar, é dar um valor a essa decisão. E ela pode ser por arbitramento, né? Arbitramento é quando o juiz não consegue mensurar, então ele chama as partes, vai avaliar o objeto e aí, com base nisso, com a interferência das partes, o juiz fala, então isso teria um valor X. E aí ele arbitra este valor. É uma hipótese de liquidar. E a outra, uma situação muito mais corriqueira nossa, é quando eu tenho uma demanda que busca um determinado valor. E esse determinado valor, né, eu posso, enquanto credor, apresentar um cálculo, que a gente discutiu bastante, discute sempre aqui no escritório essa questão em relação a cálculos de valores de devedores aí, né? Meros cálculos, a sentença está liquidada e aí é incumbência do credor. Em relação a isso, o doutor Fábio ele tem uma situação muito peculiar, muito interessante, que vai dividir conosco aqui. Bom dia, pessoal. Estamos escutando direitinho? Tá ótimo. Então, nós temos um caso aqui no escritório, que nós tínhamos uma ação monitora. Essa ação monitora foi julgada parcialmente procedente, determinando que a gente refizesse os cálculos à média do mercado, né? Aplicando as taxas, os juros, à média do mercado. E nós demos entrada na Centrase com cumprimento de sentença, tá? Porque agora aqui em BH é regra que o cumprimento de sentença seja distribuído na Centrase como incidente. E aí na Centrase a gente apresentou os cálculos aritméticos, tudo certinho, mostrando que nós tínhamos uma sentença líquida. Aí na defesa, a curadora especial alegou que a gente precisava liquidar os cálculos porque a sentença não trazia valores.
E o juiz seguiu essa linha da liquidação. Ele extinguiu o nosso cumprimento de sentença e acabou que por uma pensamento aí pela tempestividade, para a gente ganhar tempo, não ter que seguir com o recurso, a gente passou para o procedimento de liquidação. Só que como esse procedimento de liquidação não pode ser feito na Centrase, nós tivemos que abrir um novo procedimento, um novo processo para liquidar a sentença da Monitor. E aí, nessa liquidação a gente foi intimado pelo juiz agora para apresentar toda a movimentação financeira do cliente, constando toda a questão do empréstimo nesses autos da liquidação. Tá? E essa apresentação dos cálculos, como envolve sigilo bancário, nem o cedente dos nossos créditos quis apresentar esses cálculos sem a ordem judicial. E o juiz também não quis fazer por meio do assenjunto, porque ele feriria a legislação de excesso de abuso de autoridade, né, Fábio? Isso, de abuso de autoridade. Então, o único caminho que a gente teve foi pedir um ofício para a instituição bancária, né, que cedeu o crédito, para apresentar para a gente essa evolução da movimentação financeira do devedor. Tá? Nós estamos aguardando o retorno desse ofício, porém, com isso aí a gente perdeu um tempo enorme, né? Mandando para a Centrase, voltando para a liquidação, e aí a gente bate naquela tecla. Será que a Centrase funcionaria realmente, como foi colocado, posto aí? E outra questão por exemplo, se a gente achar um imóvel, encontrar um bem do devedor nesse tempo aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que entrar com um outro processo para acautelar os direitos de seguir em cima desse imóvel, porque eu não tenho título líquido ainda. Então a gente ficou numa situação aí um pouquinho, uma sinuca de bico, digamos assim. Compartilhar esse caso e agora a gente está aguardando o ofício para poder prosseguir com a nossa liquidação e depois com o cumprimento da sentença líquida. Obrigado, Fábio. Exatamente, está no cumprimento de sentença para poder receber o valor, o juiz entende que não é líquido, aí trava tudo para poder mandar, né? Claro, casos e casos, mas neste caso a gente estudou, o doutor Fábio se debruçou bastante e viu que não era caso de liquidação, era caso de meros cálculos realmente, mas enfim, é só uma colocação que a gente entende que é valiosa também, a gente entender isso aí. Bom, esses 4 slides, não pelo tempo, tá? Não pelo tempo, mas eu acho que convém uma explicação conjunta. E aí a gente passa uma palavra para uma situação importante da doutora Miriam. Olha que interessante. Cumprimento de sentença. Estabelecemos aqui por slide, por uma questão didática, alguns elementos do provisório e do definitivo, mas de uma maneira muito peculiar, explicaremos todos. Por quê? Porque no provisório se aplica o mesmo do que o definitivo. Pessoal, então para que existe um e outro? Ora, o provisório chama-se provisório porque eu não tenho uma decisão transitada em julgado. Não há coisa julgada ainda. E aí, eventualmente, eu tenho um recurso que poderá ainda, a chance de modificação daquela decisão é muito pequena. Então, eu promovo o provisório, mas ele vai seguir por todos os caminhos. Ora, tem que se distribuir o cumprimento, por regra, desde 2006, nos mesmos autos. Estamos executando a sentença do juiz. Então, é no mesmo processo originário. Começou lá na comarca de Pedro Leopoldo, você vai promover o cumprimento provisório lá e o definitivo também lá que iniciou a demanda. Se o seu juízo originário for um tribunal, é ali que vai se começar, ou seja, é onde iniciou aquela demanda que você vai pedir o cumprimento. Existem situações peculiares quanto à questão intimação. Se já existe advogado constituído no processo, a intimação é dele. E se não há, a intimação é pela parte. E a gente tem casos interessantes aqui, que eu vou só pincelar, mas eu vou deixar para a doutora Miriam, que é enquanto a parte depois no cumprimento não foi localizada, né? Como é que a gente faz isso aqui? Como é que a coisa se aplica? E aí, antes de passar para a doutora Miriam, eu vou só esclarecer essas questões. O provisório, pelo fato de eu não poder botar a mão no recurso hipoteticamente, ele fica guardado com o juiz, uma penhora, um bacenjude. E aí, se eu tiver as hipóteses do 521, for crédito alimentar, a reversibilidade foi muito difícil, eu tiver uma caução eventualmente para isso, ela pode ser até desnecessária, mas se eu caucionar, eu posso botar a mão no recurso. Ou nas situações do 521, eu tenho 4 hipóteses que são cumulativas, que eu boto a mão na penhora, no recurso penhorado, no bem, se eventualmente eu comprovar as 4 hipóteses,
que não vem ao caso dizer. E multas e honorários, quando se aplica? Ora, eu estou cumprindo. A parte tem 15 dias para poder, após a intimação, pagar, impugnar ou fazer qualquer coisa. Ultrapassado isso, vai incidir a multa processual, e aí é uma multa definida pelo 523, de 10%, e no cumprimento, mais 10% de honorários. E aí visitamos várias decisões, nem mais nem menos, é o termo legal, 10% de uma e de outra sobre o valor. Perfeito? A doutora Miriam tem duas questões pontuais, eu acho que ela deve falar e fica melhor para vocês entenderem. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Então, ótimo. Agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo com o seminário. Vou tentar ser o mais breve possível. A primeira situação que eu queria colocar em relação à intimação do cumprimento de sentença é que, por diversas vezes, nós temos situações aqui no escritório, na nossa carteira de recuperação de crédito, vou dizer 100% das vezes, né? Nós temos o procedimento de conhecimento, a ação monitória, em que é julgado procedente o nosso pedido, e 100% das vezes o devedor ele não se dispõe a pagar o débito voluntariamente, e nós temos que entrar com cumprimento de sentença, né? Além de toda a morosidade que muitas vezes nós enfrentamos já no processo de conhecimento, às vezes a gente encontra alguns percalços também em relação ao cumprimento de sentença, né? A intimação da própria sentença e transitada em julgada a sentença, tem que haver também a intimação no cumprimento de sentença. Conforme o Dr. Jefferson já expôs aqui, né, quando há advogado constituído nos autos, essa intimação é feita na pessoa do advogado, mas, assim, 90% das vezes não há advogado constituído, ou então, às vezes, passa o prazo também, né, de 1 ano, e essa intimação precisa ser feita diretamente na pessoa do devedor, e aí a gente enfrenta algumas questões que mandado de intimação no cumprimento de sentença volta negativo. Isso poderia talvez ser um problema, né, de não localização do devedor, para a gente seguir aí com os atos expropriatórios e tudo, mas nós temos um respaldo no CPC, né, no parágrafo único do artigo 274, que as partes elas devem manter o juiz atualizado e comunicado de eventual alteração de endereço. Então, nós sempre nos valemos aqui desse artigo, para que mesmo o mandado voltando negativo, encontrando ou não o devedor, mas se foi expedido para aquele mesmo endereço, onde ele foi citado no processo de conhecimento, nós pedimos a certificação da intimação do executado e os juízes têm acatado, sim, sem nenhuma ressalva, esse nosso pedido, e nós conseguimos ter como considerada válida a intimação do executado e seguimos com os atos expropriatórios, o que é muito bom, que a gente consegue avançar e finalmente ter aí uma chance maior de êxito na recuperação. Agora, uma outra situação que eu vou colocar aqui brevemente, em relação à Centrase, né, o Dr. Fábio e o Dr. Jefferson já fizeram uma breve introdução aí em relação à Centrase, aqui em Belo Horizonte, né, nós temos a Central de Cumprimento de Sentença, em que, fugindo um pouco dessa regra de que o cumprimento deve ser feito nos próprios autos da ação de conhecimento, aqui nós temos que distribuir o cumprimento de sentença na Centrase. E duas situações atípicas que aconteceram comigo primeiro, nós sabemos que no cumprimento de sentença, o devedor ele é intimado para em 15 dias pagar o débito, ou, caso não ocorra o pagamento, ele tem mais 15 dias para poder apresentar a impugnação. E distribuído um cumprimento de sentença, aqui houve o despacho inicial nesses termos, só que a secretaria, a parte tinha advogado cadastrado, a secretaria pediu uma comunicação eletrônica de 30 dias, direto. E aí eu entrei em contato com a secretaria, né, para saber, porque talvez isso poderia causar algum tipo de discussão da parte eventualmente alegar que o prazo para pagamento seria de 30 dias, enfim, algum tipo de atraso ou discussão nesse sentido. E, inclusive, eu entrei em contato também após os 15 dias iniciais, que seria o prazo para o pagamento, pedindo a certificação do decurso do prazo, porque não houve pagamento, e a secretaria se negou a fazer isso, né, informaram que era um procedimento geral da Centrase para agilizar os prazos, tendo em vista, né, os inúmeros processos que tramitam
na vara, então, ao invés de fazer 2 intimações para os fins específicos, eles fazem uma intimação geral de 30 dias, não consegui a certidão de decurso do prazo, e agora vamos ver, depois desses 30 dias, se vai ter algum tipo de discussão nesse sentido. Então, essa é uma situação atípica que ocorre na Centrase, né, que já é um pouco atípica pelo tipo de cumprimento de sentença. Agora, uma outra situação também que, para mim, foi um pouco mais emblemática, até por causa do valor, que é um valor, uma monta relativamente relevante. É um caso que nós tivemos uma penhora via Bacenjude em outubro de 2018. A parte também tinha advogado cadastrado nos autos. Houve, inclusive, certificação do decurso do prazo, porque não impugnou a penhora. O próprio magistrado reconheceu a validade da intimação, e quando nós peticionamos pedindo o levantamento desses valores, foi proferida uma decisão informando que esses valores só seriam levantados depois de decorridos 15 dias de prazo recursal. Nós embargamos de declaração, porque, sinceramente, não havia nenhuma previsão legal de prazo recursal, porque tem o prazo para impugnar a penhora, passado o prazo, né? Inclusive, já com certificação do decurso do prazo, não teria o porquê esse prazo maior de 15 dias. Infelizmente, os nossos embargos de declaração foram rejeitados, né? Aquela decisão genérica, como se diz, né? Acho que foi até o próprio Pedro, né? Doutor Pedro, que fez menção. Faz o despacho genérico e, se for o caso, a parte recorre. E aí, resumo da história. Nós temos um valor considerável bloqueado desde outubro de 2018, e 2 anos depois, nós, mesmo com decurso do prazo e sem impugnação nenhuma pela parte contrária, nós não conseguimos levantar esses valores por uma situação completamente atípica e inesperada, de um procedimento que sequer está na lei e que a gente não consegue nem entender. Mas, enfim, são essas colocações que eu queria trazer mesmo. Obrigado, doutora Emília. São situações que acontecem, né? A Centrase, hoje, por uma questão processual, ela repartiu o cumprimento de sentença. Em 2006, a lei veio para unir e a Centrase veio agora para dissociar. Então, o cumprimento... Oi, tem alguém falando? Eu não estou... Tem alguém falando? Não. Eu ouvi algum ruído. Então, ótimo. Então, o cumprimento de sentença, ele é isso, é para determinar, exigir a antiga execução, que era em autos apartados. Hoje acabou com uma questão prática, sendo autos apartados, porque criou-se a Centrase. Então, você tem que promover, né? E é exatamente exigir aquilo ali. É provisório quando a demanda não transitou e definitivo quando transitou. E aí eu tenho, sim, que caminhar, né? Eu tenho toda a situação processual que nós descrevemos no próprio slide, que está aqui ao oferecimento de todos, nós vamos passar depois. E, ao final, em atualidades, também vai constar. Mas, antes de finalizar, eu queria passar a palavra ao doutor Henrique, que ele tem alguns projetos de leis aí importantes para poder expor para vocês. Rapidinho aqui, para não tomar o tempo, eu estou vendo que o pessoal já está entrando em outras reuniões, é só para informar que hoje a pauta no Senado Federal está bem interessante para quem atua com direito empresarial e também na área de direito administrativo. Hoje vai ser apreciado o projeto de regulamentação, de uma nova regulamentação, projeto de lei complementar, né, 133 de 2020, da Lei Candir. A Lei Candir é aquela em que o Estado estimulou as exportações na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, através da Lei Complementar 86, em 1996, e o Estado faria uma compensação de recursos aqueles empresários, aquelas empresas que agiriam como exportadores, teriam incentivo na isenção do ICMS. Isso gerou um déficit muito grande para os estados, gerou um interesse do Estado do Pará, em 2013, para entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, cobrando isso da União. Esse valor, esse processo foi julgado em 2020 pelo STF, foi feito um acordo com a União, 65 bilhões a União é devedora. Então, a União agora, a partir daí, a União se viu forçada a apresentar um PL, um projeto de lei complementar, para normatizar esse repasse aos estados. Então, hoje a pauta no Senado está bem quente em relação a isso. E hoje também vai ser discutida a segunda fase do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para ajudar nesse momento pandêmico aí que a gente está vivendo. Em relação a 1397, que é aquela lei que instituiu uma forma excepcional
em razão da pandemia, para os casos de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. O processo ainda está na gaveta do Alcolumbre desde 25 de maio, quando o Rodrigo Maia, em regime de urgência, votou na Câmara dos Deputados, encaminhou para o Senado Federal. O Senado Federal, em regime de urgência, mas não teve essa urgência necessária, manteve arquivado esse projeto 1397, que está lá parado ainda, provavelmente em razão de algum interesse defendido junto ao Senado Federal. É só para atualizar mesmo, a gente fica de olho aí na pauta do Senado Federal hoje, que está interessante para quem gosta de acompanhar o projeto de lei. Obrigado, doutor Gerson, parabéns. Viu? Ótimo. Chama atenção para a LGPD, né, gente? Estamos atuando com muitas empresas em LGPD, as pessoas acordaram agora, porque tinha a medida provisória do Bolsonaro, que prorrogava para o ano que vem, ela foi retirada, então já está valendo, só sanções que não. Então vamos antenar para isso. Né? Não e agradecer a todos. As sanções, né, doutor Jefferson? Não vamos esperar as sanções, perfeitamente. E a partir de setembro do ano que vem, a partir também da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A gente que atua com regulatório, eles já vão poder começar a apenar. Lembrando que o Judiciário já tem usado como respaldo a LGPD para caprichar em algumas indenizações aí, isso aí o doutor Jefferson está monitorando. Exatamente. Agradeço a todos enormemente, né? E vamos seguindo com as nossas discussões. Obrigado. Um bom dia. Priscila e doutor Igor, com vocês. Muito bem, gente. Um abraço a todos. Obrigado a participação. E vamos fazendo essa construção mensal aí, né? Sempre com a participação de vocês, ok? Um abraço e obrigado pela atenção de todos. Nos falaremos sempre em várias situações. Obrigado aí, gente. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo. E o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e o material eu também encaminho já com o próximo convite. Obrigada a presença de todos pelas contribuições e no próximo encontro, quem também quiser participar, trazer alguma matéria, algum caso vivenciado, para a gente também ter essa interação e essa troca. Muito obrigada a todos. Um bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Parabéns a todos aí. Obrigado.